300 mil passageiros a mais circulando nos ônibus do transporte público da cidade de São Paulo entre janeiro e fevereiro desse ano. Esse foi o aumento registrado. Apesar das medidas de distanciamento social, da restrição de circulação, a população enfrenta problemas de superlotação no transporte público todos os dias no caminho para o trabalho, aumentando ainda mais a preocupação com a transmissão do coronavírus. A recomendação é clara: nada de aglomeração. Mas como? Muito lotado. Vai espremido. Todo mundo espremido. Sem opção, milhares de trabalhadores se espremem e se arriscam dentro dos ônibus em São Paulo. O medo de contrair a Covid-19 é inevitável. Mas diante de um cenário tão difícil de desemprego e fome, a insegurança não pode embarcar. A superlotação no transporte público da maior metrópole do país não é um problema atual. O que assusta é imaginar isso em plena pandemia. Piorou a situação. Está bem pior. Em média, 5.300.000 passageiros usaram os ônibus públicos aqui em São Paulo por dia. Isso só em fevereiro desse ano. O número representa 300 mil usuários a mais por dia, em média, se compararmos com o mês anterior, ou seja, janeiro. Os dados são do Monitor de Ônibus de São Paulo, no Instituto de Energia e Meio Ambiente. É uma ferramenta online que permite acompanhar os indicadores do transporte público paulistano por ônibus. A partir dos dados coletados, o pesquisador do Instituto observou esse aumento significativo, principalmente depois de maio de 2020, quando as pessoas reforçaram as regras de distanciamento. Já a frota permaneceu com uma média de 12 mil ônibus circulando na capital paulista nos dias úteis. Haviam, em média, 2,7 milhões de passageiros por dia, né, no mês de abril de 2020. E, gradualmente, isso foi aumentando, até que em fevereiro de 2021, nós chegamos a 5,3 milhões de passageiros. Nesse momento da pandemia, é necessário mais ônibus em circulação para evitar as aglomerações. Como se proteger com tantas pessoas dentro de um único ônibus sem tanta ventilação? De Clayton até tenta, mas sabe que o risco de contaminação é alto. Segura a máscara, segura aqui, segura a máscara, segura aqui. É a vida, não tem jeito. Jussara também se cuida de todas as maneiras possíveis, até porque é técnica em enfermagem e lida com pacientes que lutam contra o vírus. O problema é o que está à sua volta. Isso ela não consegue controlar. Além da aglomeração, a sujeira nos ônibus. Eu utilizo ônibus às 4h30 da manhã. Os motoristas geralmente não fazem higienização dos ônibus, que nunca foi feito desde o início da pandemia. Diante de tanta exposição, o resultado não poderia ser diferente. Na minha linha de ônibus, eu conheço 8 motoristas e 4 ou 5 cooperadores, sendo que 5 motoristas já morreram. Inclusive, um agora atual está com a corona, ele tem só 45 anos. O número de infecções não para de subir. Em mais de um ano de pandemia, a situação caótica nos ônibus é a mesma. Infelizmente, é um risco que todos nós corremos por falta de consciência do governo e do povo também. Não dá pra parar, ou você se arrisca, né? Não tem jeito. A Prefeitura de São Paulo informou que, no momento, a frota de ônibus utilizada está em mais de 88% e que a média de pessoas transportadas caiu de quase 1.900.000 em fevereiro para quase 1.700.000 em março, com a frota sendo mantida nesses 11.308 veículos. A SP Trans também afirmou que mantém o reforço na limpeza nos veículos e também nos terminais.